Para o Bruno, para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra a livraria CPAD. Ali você pode comprar Bíblia, revista, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD se encontra na rua João Tobias 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no térreo da Assembleia de Deus também você tem a livraria da associação. Procure ali o pastor Silas, o Alex. Também ali tem todo o material evangélico que você precisa para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, você compra online e recebe aí no aconchego da sua casa. Então é muito importante você saber tudo isso e onde comprar a sua Bíblia de estudo pentecostal, que na minha opinião é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, ou a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil, que também é uma Bíblia maravilhosa que eu uso junto com a Bíblia de estudo pentecostal, tá bom? Então, é muito importante você ter material evangélico para estudar, para ler, para o seu crescimento espiritual. Lembrando, né, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e contatos, incentive essas pessoas a se inscreverem também aqui no canal. Se você puder mandar o seu Pix para nos ajudar, o número está aqui embaixo, o número de celular, o DDD 11 989 15 6905. Seu Pix, a sua ajuda será muito bem-vinda. Se você puder ser nosso patrocinador, ser um membro ativo colaborador aqui do canal, entre lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, soletrando a bruno@yahoo.com.br e venha fazer parte do nosso time. Isso é muito importante. Quero agradecer já ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral por nos ceder esse espaço, né, provisório para o nosso estúdio. Deus abençoe ao pastor Reginaldo, também ao irmão Josué, marido da Marilena, que tem colaborado conosco aqui, né, fazendo coisas maravilhosas e graças a Deus, né, sem cobrar nada, né, por amizade, por amor à obra. Creio que é o investimento dele, do Reginaldo, no reino de Deus. Se você tiver alguma maneira de investir, faça isso, será muito bem-vindo. Vamos lá? Então, nós estamos na lição de número 4, né, de juvenis, né, de 15 a 17 anos. O tema é um estudo panorâmico de Apocalipse, né? E nós já estamos na lição de número 4, as bem-aventuranças do Apocalipse. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Paulo Henrique Rodrigues da Silva. Ele faz parte lá da CPAD, tá bom? As bem-aventuranças do Apocalipse, o texto está em Apocalipse 1 e 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, Apocalipse 14, verso 13, Apocalipse 16, verso 15, Apocalipse 19, verso 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, versículos 7 e 14. Leiamos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os objetivos desta lição: primeiro, mostrar as bem-aventuranças presentes no Apocalipse. Segundo, explicar tais bem-aventuranças, em especial a da primeira ressurreição. E terceiro objetivo, enfatizar a bem-aventurança dos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Primeiro, um livro de boas notícias. Para muitos, o livro de Apocalipse é um livro de más notícias, tragédias, catástrofes e pragas que virão sobre a humanidade. Essa é a visão geral. Entretanto, para os salvos em Cristo, para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ele é um livro repleto de gloriosas mensagens de esperança, mensagens de fé e felicidade eterna. Então, é um livro de boas notícias, né? Através da leitura do Apocalipse, encontramos alertas, isso é importante, a fim de que tenhamos uma vida feliz e abundante no Senhor, agora, no presente e para sempre, quando nós partirmos daqui. Então, no livro profético, há 7 bem-aventuranças. Bem-aventuranças é aquilo que faz bem, que traz felicidade. 7 bem-aventuranças que revelam o cuidado e dádivas de Cristo para o seu povo, para aqueles que são fiéis a Ele. A expressão bem-aventurado significa feliz, referindo-se àqueles que gozam de uma felicidade verdadeira e duradoura. Então, esses são os bem-aventurados. Tá? Número 2, melhor dizendo, né? As bem-aventuranças. Vejamos, os que guardam as profecias. Isso aqui é importante. A primeira bem-aventurança é um convite à leitura, é um convite à meditação e prática da palavra de Deus. É um convite. Tá? Vejamos o que elas significam. Bem-aventurado aquele que lê. É feliz quem lê com dedicação o Apocalipse, buscando adquirir sabedoria e discernimento. Então, essa pessoa que lê, né, o Apocalipse, que estuda com atenção o Apocalipse, essa pessoa, ela será feliz. Ela está buscando sabedoria e ela está buscando discernimento. Segundo, bem-aventurados aqueles que ouvem. É feliz quem leva a sério e considera em sua vida o que aprouve o Senhor revelar no Apocalipse, a fim de escolherem melhor
os seus caminhos. Então, quando a pessoa lê o Apocalipse, buscando sabedoria, buscando discernimento, e aí então ela vai fazer as melhores escolhas. Por isso que ela é bem-aventurada quando ela ouve. Também é bem-aventurado aquele que guarda. Não basta só ler, não basta só ouvir. É preciso guardar. É feliz quem tem cuidado de meditar constantemente no que leu, a fim de praticar. Quem age de acordo com o Espírito Santo revelou e requer. Tá? Então, a revelação é para nós ouvirmos, é para nós lermos e para nós agirmos de acordo com a orientação do Espírito Santo. Então, todo cristão precisa ler, ouvir e guardar a palavra no coração e na mente, se desejam ser bem-aventurados de fato. Isso é para quem deseja. Entretanto, é importante ressaltar teologicamente, de acordo com a teologia, que esse trecho predito pelo apóstolo João diz respeito ao contexto dos servos de Deus que viverão durante a grande tribulação. Então aqui há um contexto da época de João, quando eles sofriam muito, e há um contexto no futuro para o período da grande tribulação. Os que se arrependerem e passarem a proceder assim, também encontrarão felicidade, pois serão salvos e guardados pelo Senhor no momento mais sombrio da história da humanidade. Então aqui é uma advertência para que os que estão vivos se guardem, se preservem, para não passar pela grande tribulação. E os que passarem pela grande tribulação e se mantiverem fiéis ao Senhor, Deus os guardará durante esse período de arraso, pode-se dizer assim, da humanidade. Os que morrem no Senhor, vejamos, a segunda bem-aventurança é uma palavra de consolo aos servos de Deus que sofrerão a perseguição do anticristo. A felicidade dos mártires, daqueles que sofrem por amor a Cristo, os mártires da grande tribulação, será a de descansar das suas lutas, aflições e sofrimentos, assim como os mártires da atualidade. A morte para o cristão salvo, não é motivo de preocupação, pois é uma transição para a vida eterna com Cristo. Então a morte para o cristão é só uma passagem para se encontrar com Cristo e viver com Ele para sempre. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou sobre o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo estava num conflito, se ficava para continuar o seu trabalho missionário ou se ia para se encontrar com Cristo, porque ele sabia que isso seria muito melhor. E aí o Salmo 116:15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é que Deus queira que ninguém morra, não é isso. Mas para Deus é um presente os salvos que chegam lá na presença dele. Todos os que morrem, os salvos, receberão a recompensa por suas obras no tribunal de Cristo. Então, ao entrar na eternidade, eles vão receber o galardão pelos seus trabalhos feitos aqui no reino, em prol do reino de Deus. Os que guardam as suas vestes, A volta de Jesus será repentina e surpreendente, vai ser no abrir e fechar de olhos. Ele virá como um ladrão não avisa quando vai chegar, ele virá como, não é que ele é um ladrão, tá? É que aos olhos dos seres humanos vai parecer isso, Ou seja, o Senhor virá sem avisar, não tem aviso prévio. O aviso prévio é esse que
todos nós estamos tendo direito, tá? De ler a palavra, de ouvir a palavra, de guardar a palavra, de viver a palavra. Isso é para todo mundo. Esse é o aviso prévio. Tá? Nesse dia, quando ele voltar, não tem mais aviso. Nesta bem-aventurança, o Senhor orienta a termos duas atitudes que são elas: vigiar e guardar as vestes, estar atentos. Vigiar é estar alerta, atento, consciente acerca dos sinais dos tempos e também com a vida espiritual. Então, isso é vigiar, é guardar a santidade, guardar as nossas vestes. Sabemos que nós estamos com a armadura de Deus. Aí ele coloca aqui também: não seja desatento, viva preparado para o seu encontro pessoal com o Senhor. Nós temos que viver todos os dias aguardando a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa: viva em integridade, aguardando o Senhor Jesus a qualquer momento. Nós temos que estar preparados para que a qualquer momento ele venha nos buscar. A segunda atitude que ele fala, que é guardar as suas vestes, significa não sujar as nossas vestes espirituais. Ou seja, devemos viver em retidão, devemos viver em pureza e devemos viver em fidelidade a Deus. É isso que ele está falando aqui. Tá? Vestes espirituais é nós mantermos a pureza, mantermos a retidão, mantermos a fidelidade ao nosso Deus. 2.4. Os chamados à ceia do Senhor. Vejamos, ser convidado para um evento importante nos faz sentir, obviamente, especiais, né? Quando somos convidados para algum evento, né, a gente se sente especial. Imagine se for para ser convidado para o casamento de Cristo com a igreja. Olha que coisa linda. Nesse dia, somente os convidados entrarão nesta grande festa. Só para os convidados. Essa bem-aventurança é a felicidade de quem tem um nome na lista de convidados, ou seja, no livro da vida. Pois aquele que não for achado no livro escrito, com o nome escrito nesse livro, será lançado no lago de fogo. Olha como é tremendo isso aqui. Tá? Então, para nós participarmos dessa ceia do Senhor, nós temos que ter o nome no livro da vida. Nós temos que ser convidados. Tá? Número 3, caminhando aqui já para o final dessa maravilhosa lição. Se você está gostando, já deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, faça alguma coisa. Felizes os que não experimentarão no futuro a segunda morte. É impossível ler o livro de Apocalipse e não ficar imaginando como será a experiência de vida, né? De vida eterna ou de morte eterna. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, você pensa na morte eterna e você pensa, para os salvos, na vida eterna. O livro revela que alguns eleitos aqui nós cremos que são aqueles que receberam a chamada de Deus e aceitaram, revela que alguns eleitos participarão da ressurreição, restrita aos santos que morreram em Cristo no período da grande tribulação. Tá? Então, esses vão participar da ressurreição. Estes são os 144 mil convertidos da tribo de Israel. Apocalipse 7 e 4. Tá? Esses são os israelitas que se converteram no período da grande tribulação. As duas testemunhas do capítulo 11, versículos 3 e 4, os mártires que foram mortos por amor à palavra de Deus, Apocalipse 6 e 9 e Apocalipse 20, verso 4,
e a grande multidão dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7 e 9. Olha que coisa maravilhosa, né? A igreja, agora isso é importante para mim e para você, a igreja genuína não participará desse momento, pois os mortos em Cristo antes da grande tribulação ressuscitarão primeiro durante o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16. Esta é a teologia que nós cremos e nós seguimos. Já falamos na aula anterior sobre o arrebatamento da igreja. Nós cremos que será um arrebatamento invisível ao mundo. Nós cremos assim, é a nossa teologia. Essa bem-aventurança traz consigo as seguintes promessas divinas. Primeiro, esses não experimentarão a segunda morte, não vai morrer de novo, a qual ocorrerá após a condenação do juízo final. Outra promessa, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Jesus durante 1000 anos, no milênio, e desfrutarão de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 e 1. Então veja que esses aqui não experimentarão a segunda morte. Felizes os que se santificam, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O que é isso? Ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro tem um significado muito forte. Por este ato, o que é isso? Reconhecemos a justificação em que Cristo morreu por nossos pecados, no nosso lugar, e pagou um alto preço pela nossa salvação. Obviamente está embutida aqui também a nossa santificação. Tá? Pelo sangue de Jesus, nós recebemos a bênção de ser feitos santos, filhos de Deus. Então, quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ser santos, passamos a ser filhos de Deus. Lavar as vestes, então, representa também a prática diária de se consagrar, se separar ao Senhor, apresentando-se diante dele de mãos limpas e coração puro. Então, lavar as vestes aqui, no sangue do Cordeiro, significa manter as nossas mãos limpas e manter o nosso coração puro durante a nossa jornada para o céu. Feliz quem está limpo diante de Deus, pois entrará pela cidade santa e terá direito à árvore da vida. Apocalipse 22 e 14. Então, só esses que mantêm durante a sua vida as suas mãos limpas e o seu coração puro, o que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é que entrarão no céu pelas portas. Número 4.2. Acesso à árvore da vida. Aqui fala da entrada, agora o acesso a esta árvore maravilhosa. Como você deve lembrar, voltando lá no Jardim do Éden, o pecado corrompeu a criação divina. O pecado corrompeu o homem e a mulher, impedindo o ser humano de viver em plena comunhão com Deus. Então essa comunhão com Deus foi rompida. Está lá no capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Eva e Adão pecaram, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. A Bíblia nos mostra, em Isaías 59, verso 2, vou ler até na Bíblia de Estudo Pentecostal, o que separa, 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado, a iniquidade é que separa o homem de Deus. A vida que o homem vive é que o separa de Deus ou o aproxima.
Tá? A Bíblia nos mostra que antes da queda no Jardim do Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida, ainda que dela não pudesse comer. Tá? Então ele tinha acesso à árvore da vida. Através da redenção em Jesus Cristo, contudo, teremos de novo acesso a esta árvore, a árvore da vida. E mais ainda, de comer os seus frutos. Está lá em Apocalipse 22, verso 2 e 19. A árvore da vida que estava no Éden estará então à disposição dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, só os que lavaram e lavam as suas vestes no sangue de Jesus é que terão acesso a essa árvore da vida. E aí nós vamos entrar na Nova Jerusalém pelas portas e desfrutaremos da maravilhosa presença de Deus de forma gloriosa e inimaginável. Então, no momento, nós não temos como imaginar. Nós tentamos, mas a coisa vai ser muito mais maravilhosa do que nós possamos imaginar. Então, viveremos a mais genuína e eterna felicidade, ou seja, nós seremos bem-aventurados eternamente quando entrarmos na eternidade. Então, assim nós terminamos essa lição do dia 28 de julho de 2024, cujo tema é as bem-aventuranças do Apocalipse, a lição de juvenis de 15 a 17 anos, terceiro trimestre de 2024. Um abraço apertado para você, um abraço para o irmão Josué e um abraço para o nosso irmão Reginaldo Aparecido Amaral. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa aqui o seu gostei e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.